Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, se sintam à vontade. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um livro de romance. Confesso pra vocês que eu tô numa fase meio complicada pra gostar de romance. Eu li alguns e nunca uma história ficava mesmo, sabe? Cativava de fato. Mas eu encontrei um livro que me despertou o interesse em querer conhecer mais histórias deste gênero. Na verdade, eu já estava nessa saga de procurar o livro de romance que trouxesse de volta aqueles sentimentos de querer devorar cada capítulo, de querer saber o que vai acontecer com os personagens. E o livro que eu vou apresentar a vocês se chama Uma Noiva Alemã por Correspondência da Cíntia Cerejo. Inclusive também tem o livro 2, tá? Que aqui é uma saga, né? Os Flemings, tem o livro 2. E se chama Uma Solteirona por Correspondência. Esse livro eu não li, mas eu pretendo ler porque eu gostei muito do livro 1, muito mesmo. Inclusive, recomendo os livros dessa autora, da Cíntia Cerejo. O melhor de tudo é que esse livro é uma ficção cristã, escrita por uma brasileira. Então, ao comprar esse livro, você vai estar ajudando o mercado nacional, apoiando também os livros de ficção cristã, contribuindo com esse mercado para que ele cresça cada vez mais. Caso você goste do gênero do romance e mais especificadamente do romance de época, muito provavelmente você vai gostar deste livro. A história ela se passa no ano de 1858 em Hamburgo e também vai se passar no Brasil. E já na nota da autora, o livro me ganhou, porque ela estava falando do contexto histórico da época, da imigração alemã, explica de certa forma também porque o título é Uma Noiva Alemã por Correspondência. Então, assim, a nota da autora explicando o contexto, explicando de uma forma muito didática, tudo que se passava naquela época, o cenário, os problemas sociais, aquilo me chamou muita atenção. Porque eu acho que deixa aquela história muito mais verossímil, você se conecta mais com a narrativa. Então, assim, já na nota da autora eu já gostei. A história é ambientada no início da imigração alemã no Brasil. E nessa época, Hamburgo era um grande centro e uma das cidades mais ricas na Europa. Apesar disso, havia muitos problemas que Hamburgo enfrentava, principalmente em relação à classe mais humilde, como problemas de infraestrutura, saneamento, doenças, sobretudo varíola, surtos de tuberculose, de cólera. Para completar o cenário caótico, as mulheres elas também eram submetidas a um estilo de vida bem complicado e difícil, principalmente no trabalho, seja no serviço doméstico ou nas fábricas, onde elas eram submetidas a condições de exploração e ainda eram também mal remuneradas. Quanto às mulheres mais ricas, elas ficavam à mercê do apoio familiar e também de um casamento. Por mais que não fosse uma vida tão difícil quanto das mulheres mais pobres, ainda assim era um contexto complicado, em que a vida dela dependia de outras pessoas, mais especificadamente de outros homens. Então, se porventura o pai morresse, não deixasse herança, o que ela iria fazer? O único caminho seria tentar encontrar uma pessoa, um marido, ou então trabalhar nas fábricas em que as condições eram ruins, as condições eram precárias. Então não tinham muitos caminhos para que essa mulher pudesse ter uma certa independência financeira. Já no Brasil também tinham seus desafios, mas para poder impulsionar o mercado interno, o Brasil ele tomou algumas medidas. E uma delas foram equilibrar o poder dos grandes proprietários rurais, estimular o crescimento das pequenas manufaturas e consolidar a sua presença nas fronteiras. Desse modo, a imigração alemã se tornou uma alternativa viável para tentar resolver essas questões. E qual seria, no caso, a estratégia para atrair esses estrangeiros para o Brasil? A alternativa foi fazer anúncios por meio de cartazes, jornais, panfletos falando sobre os benefícios de se morar no Brasil, sobre as vantagens, sobre a vastidão de terras. Destacava-se também nesses anúncios de que no Império Brasileiro tinha muita terra fértil, muita oportunidade de trabalho. E é claro, para quem estava vivendo uma vida difícil em Hamburgo, diante desse contexto bem breve que eu apresentei,
muito facilmente isso atraía imigrantes, atraiu, na verdade, imigrantes para o Brasil, em busca de uma vida melhor. Portanto, a partir desses anúncios, milhares de imigrantes, principalmente da classe mais pobre, imigraram para o Brasil, né, com essa intenção de viver uma vida melhor, de recomeçar. E a sua grande maioria, como eu falei, foi a classe mais humilde e as pessoas das regiões mais rurais. Nessa época também tornou-se muito comum as noivas por correspondência. Vou explicar para vocês o que era isso. Basicamente, os solteiros ou os viúvos que tinham interesse de se casar, eles anunciavam nos jornais, nos cartazes, as suas aspirações, a sua condição social, algumas características físicas e também a sua pretensão, né, que é ter uma noiva, que é se casar. Quem se interessasse poderia enviar uma carta, né, para o bendito e ali manter um contato por correspondência. Se porventura o relacionamento à distância, digamos assim, tipo um Tinder, mas que não é um Tinder, né, porque era por correspondência. Se o relacionamento vingasse, durasse, a mulher viajaria até o país do seu pretendente com a intenção de casar-se com ele. Aí você se pergunta, mas isso não é um tanto arriscado? Com certeza. Mas como eu falei, diante do contexto também daquela época, muitas pessoas tomavam essas decisões um tanto assim duvidosas, né? Tinha gente que dava certo, né, com o seu pretendente, mas claro que também tinha muitos casos em que a situação não terminava muito bem. Então, o que motivava essas mulheres a quererem se casar com um estranho, em que o contato foi meramente por correspondência? Diante do contexto que eu apresentei, por desespero, por preocupação, porque não tinha muitas oportunidades de trabalho, queriam tentar uma vida melhor, estavam fugindo de alguma coisa, fugir da pobreza, fugir das limitações sociais. Então, eram muitas questões e muitos problemas que permeavam aquela época. E assim, né, a gente também tem muitos problemas hoje em dia no nosso contexto. Não são problemas que são equiparáveis aos problemas lá de 1858, mas ainda assim a gente vê muitas pessoas tomando decisões precipitadas em relação a relacionamento, né? Aí a pessoa mal conhece o carinha do Tinder, mal conhece aquela pessoa que tá conversando nas redes sociais e já quer se casar, olha só. Se hoje em dia já dá problema você tendo esse contato que é mais rápido, que não é por correspondência, que tem como você ligar para a pessoa, tem como você ver ela ali na chamada de vídeo, imagine naquela época que era tudo por correspondência. E se por acaso quem escreveu aquele anúncio não foi realmente o pretendente, foi outra pessoa? E se por acaso naquele anúncio aquela pessoa mentiu sobre todas as suas características, condições sociais, pretensões? Pois é, muitos problemas. Estando cientes do contexto do livro, vamos partir agora para a personagem Agnes, que é a protagonista da história. Vamos falar um pouquinho dela? Agnes é uma mulher sozinha e solteira que se vê sem rumo após a morte do seu pai. Lembra que eu falei de que a mulher ela tinha poucas opções e que se ela não tivesse ali o apoio familiar, um parente morresse, não deixasse herança, ela se veria nessa situação complicada, em que ela teria que escolher se iria trabalhar nas fábricas ou na vida doméstica, ou se ela teria que realmente tentar encontrar um cara para se casar. Naquela época, casamento não era muito por amor não, tá? Poderia ter tido alguns casos, poderia. Às vezes o amor surgia durante ali o relacionamento e às vezes nem surgia também. Por desespero, é claro, ela responde a um anúncio de noivado que ela encontra num jornal de um fazendeiro que mora no Brasil. Eu vou ler essa parte aqui pra vocês. Não é spoiler. Fazendeiro, 35 anos, próspero e de boa aparência. Deseja conhecer jovem cristã e trabalhadora para estabelecer residência no Império do Brasil. Objetivo: matrimônio. Enviar resposta para a Caixa Postal 238. Isso aqui é o que está no anúncio do jornal sobre esse fazendeiro que ela resolveu responder ali por desespero. Até rimou.
Mas assim, já aqui querendo defender, passar um paninho na barra da protagonista, ela tentou buscar opções de trabalho lá em Hamburgo, tentou encontrar um meio de se sustentar, mas ela não conseguiu, justamente pela questão dela ser mulher, né? Então a gente não pode negar que teve esses problemas nessa época. Então, as oportunidades de trabalho eram muito escassas para as mulheres. E nessa situação caótica, ela se vê desesperada e responde a esse anúncio de noivado. Então, sem conseguir arrumar um emprego e diante de uma situação que coloca a vida dela em risco, que agora eu não posso falar porque é spoiler, mas assim, foi uma situação que exigiu que ela fizesse realmente alguma coisa, né, de tomar uma decisão talvez de sumir, né, de onde ela estava, de Hamburgo, de ir para outro lugar. Ela decide responder esse anúncio. E então ela se arrisca a viajar para o Brasil para conseguir encontrar esse pretendente dela. Só que ela não está muito animada para casar com uma pessoa que ela nem conhece. A decisão dela foi mais por desespero mesmo. Então ela vai tentar bolar um plano para ir para o Brasil, desmanchar aquele casamento, de alguma forma tentar desestimular esse pretendente a querer casar-se com ela. Assim ela poderia tentar a vida no Brasil de uma forma mais independente. Até porque nos anúncios diziam que o Brasil era uma terra fértil e tinha muitas oportunidades de trabalho. Então ela se viu naquela chance, naquela oportunidade de tentar ter uma vida autônoma, sem precisar se casar com um estrangeiro. Mas no fundo, ela torce para que o seu pretendente, apenas como um requisito de aparência, ele tenha todos os dentes na boca, que ele não seja banguelo. Então você vê como naquela época as exigências eram tão assim, sabe, tão baixas, né? Gente, ao chegar ao destino, muita coisa acontece. Muitos perrengues, tentativa de furto, é claro que tinha que ter uma tentativa de furto aqui no Brasil, não é mesmo? E o encontro dos dois é bem engraçado também. Na verdade, o livro todo ele é bem divertido. E para sua felicidade, a Agnes... gente, acho que isso não é spoiler, né? A Agnes percebe que o seu pretendente tem todos os dentes na boca. É claro que ela acaba se surpreendendo com o que ela vê. E com a nova vida que lhe espera casando-se com este pretendente. Mas tem uma coisa importante aqui. Lembra que eu falei que poderia acontecer de uma pessoa escrever ali o anúncio de que estava querendo uma noiva e na verdade essa pessoa que escreveu não ser realmente o pretendente, foi outra pessoa que escreveu? Foi isso que aconteceu. Também não é spoiler, tá bom? Não me julguem. Tá aqui na sinopse mesmo. O que ela não imagina é que o anúncio não foi escrito pelo pretendente, pelo fazendeiro lá do Brasil. Mas essa é apenas a primeira notícia surpreendente que Agnes vai receber. Ou seja, ela vai para o Brasil para tentar se casar com esse pretendente, ou então arrumar uma desculpa para conseguir desmanchar isso, para conseguir viver uma vida autônoma. Então ela vai chegar lá no Brasil para encontrar esse pretendente que não foi nem ele que escreveu o anúncio, foi outra pessoa que escreveu. Então a gente já tem esse problema aí. Então se ele não escreveu, será que ele tem interesse realmente em casar com ela? Daí, se ele não tiver interesse em casar com ela, some um certo problema, uma certa, na verdade, questão que a Agnes tem, que é de não se casar e tentar ter uma vida autônoma. Então a gente tem essas questões aí e outros desafios e outras surpresas que vão acontecendo, inclusive a respeito da morte do pai dela. Que desde o início da história a gente fica assim, alguma coisa aconteceu. Então, é um livro bem gostosinho de ler, bem engraçado também. É um livro que você lê e não vê a hora passar. Além do romance, essa história vai falar sobre fé, sobre perdão e também vai falar sobre recomeços. Esse livro também ele nos direciona a pensar mais no nosso próximo, a você se portar como se você fosse também família de alguém que não é do seu sangue. Porque por mais que a família do fazendeiro não seja a família da Agnes, ela se vê em uma situação em que ela está sozinha, em que ela precisa lidar com muitas questões difíceis e que ela se vê limitada porque ela não tem um apoio familiar, ela não tem o pai ali
que sempre estava protegendo, cuidando dela. E você vê a providência divina, apesar da situação em que ela se encontra, né, de ir para o Brasil, de se aventurar em um outro lugar, em um outro país, mas você vê o cuidado e a soberania de Deus guiando a história da protagonista. Por mais que muitos perrengues, muitos problemas aconteçam, você percebe que na história existem pessoas que vão cuidar dela, que existem pessoas que vão tratá-la como se fizesse parte da família. Essa história ela nos constrange a olhar para o nosso próximo com esse olhar de amor, de perdão, de compaixão. Eu acho que uma das coisas que fica no nosso coração em relação à história é muito sobre o perdão, sabe? Porque a Agnes é uma protagonista que ela não é perfeita, muitas vezes faz algumas coisas que a gente questiona e às vezes também a gente se identifica. Então, consequentemente, essa história também vai falar bastante sobre perdão, sobre ser perdoada, sobre você não ter controle sobre a sua vida, de que as coisas elas acontecem de uma forma que às vezes a gente não espera, mas que existe o consolo de que a história está sendo guiada por Deus, de que você não está vivendo solto, de que a soberania de Deus está atuando em todas as áreas da sua vida. E essa história nos conduz também a pensar mais em como nós podemos ser ativos, em como nós podemos ser mais presentes na vida do nosso próximo, que muitas vezes pode estar passando por uma situação difícil, que se vê como uma pessoa sozinha, que se vê como uma pessoa que não tem apoio familiar, que não tem apoio financeiro, que precisa de cuidados espirituais, que precisa de consolo, de apoio. E às vezes podem ser pessoas que nós até conhecemos, que está no nosso trabalho, que está na igreja, que é alguém da família. E o nosso problema hoje em dia é que nós somos muito individualistas. Nós vivemos para nós mesmos. E essa história nos confronta a pensar mais no nosso próximo, a pensar mais nas necessidades do outro. Porque quando nós consolamos o nosso próximo, nós também somos consolados. Quando nós nos alegramos com o nosso próximo, nós também nos tornamos pessoas mais alegres. Então, que esse livro possa edificar a sua vida, que esse livro possa ser um bom companheiro para você, assim como foi para mim. Foi um livro que me tirou boas risadas, me surpreendeu e me edificou. E eu espero que ele possa fazer o mesmo com você. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de hypar se aparecer essa opção aqui embaixo para vocês. Se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar as notificações, porque assim vocês vão ser sempre avisados quando surgir novos vídeos por aqui. Também deixem aí o comentário de vocês, me falem também sobre outros livros de romance que talvez vocês tenham lido e que tenham gostado bastante. Estou precisando de indicações. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que ama ler livro desse gênero, sobretudo se for um romance de época. E se não gostar de romance de época, pode ser que venha gostar deste, tá? Pelo menos eu achei esse livro maravilhoso. Talvez se você goste dos livros da Jane Austen, muito provavelmente você vai gostar do livro Uma Noiva Alemã por Correspondência. Muito obrigada pelo seu precioso tempo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Também quero agradecer todo o apoio, os comentários, os inscritos. Agradecer pelas sugestões, algumas sugestões que vocês têm me mandado nos comentários. Eu tenho lido, tenho pesquisado. É muito gratificante poder receber esse feedback de vocês. Eu me sinto mais próxima. Se vocês também tiverem interesse de algum conteúdo específico, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Até a próxima leitura. Um grande beijo.